nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com você. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos hoje na 8ª aula do nosso curso Entendendo a Bíblia, para ajudar a você a entender melhor a Sagrada Escritura e usá-la diariamente como seu guia de vida cristã e católica. Se você ainda não viu as aulas anteriores, utilize o link que está na descrição deste vídeo e assista às aulas anteriores para você ter toda a sequência do estudo. É interessante que você acompanhe e assista às aulas diariamente para obter toda a sequência e aprender como praticar a palavra de Deus em sua vida. Hoje nós vamos debruçar um pouco mais sobre cada um dos livros do Antigo e do Novo Testamento, analisando o seu conteúdo e por que foram escritos e como foram escritos e o que eles narram. Vamos iniciar pelo Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros. Portanto, o Pentateuco reúne os 5 primeiros livros da Bíblia. E essa coleção de livros, o Pentateuco, é o que também era chamado de Torá, que significa a lei de Deus. O livro de Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que significa origem. Narra as origens do mundo e do homem e a formação do povo de Deus e a história dos patriarcas. Êxodo. Êxodo é uma palavra latina que significa saída. Trata da saída do povo de Deus do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, fala dos 10 mandamentos e a caminhada do povo de Deus à Terra Prometida. Levítico. Levi era um dos 12 descendentes de Jacó. É um livro que trata das leis sobre o culto divino. Números. Este livro chama-se Números por causa dos recenseamentos e séries de números neles contidos. Narra a parte final da caminhada do povo de Deus pelo deserto, do Sinai até a terra de Canaã. Fala das lutas que os israelitas enfrentaram perante os povos que ocupavam as fronteiras da Palestina ou da Terra Prometida. O livro do Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei. São as leis que deveriam ser obedecidas quando o povo entrasse na Terra Prometida. Esses são os 5 livros que compõem o Pentateuco. Vamos dar uma olhada agora nos livros históricos. Os livros históricos contam a história do povo de Deus. Uma história feita de bênçãos e de castigos, mostrando sempre a fraqueza do homem e a misericórdia de Deus. Essa história tem como cenário a Palestina e os períodos de exílio nas terras pagãs. O livro de Josué. Com a morte de Moisés, Josué conduz o povo de Israel até Canaã. O livro narra a conquista final da Terra Prometida. Livro dos Juízes. Depois da morte de Josué, até a constituição do reino, as tribos de Israel eram invadidas por povos inimigos. Então, certos líderes defendiam o povo. Tais chefes eram chamados de juízes. Não se sabe quem escreveu este livro. O livro de Ruth conta a história de Ruth, que se casa com Boaz. Ruth é um modelo de piedade e de fidelidade.
ela se torna bisavó do rei Davi. Ruth era estrategista moabita. Por isso é sinal de que a salvação de Deus se estende a todos os povos. O livro 1 de Samuel. Foi o último juiz de Israel. Foi também um grande profeta. Consagrado a Deus desde a infância, foi educado pelo sacerdote Eli. Pelo ano de 1200 a.C., Samuel unifica as tribos de Israel para poder enfrentar os filisteus. Como chefe político e religioso, unge Saul como rei de Israel. Segundo livro de Samuel. O livro de Samuel foi dividido em dois, e este segundo livro narra o reinado de Davi. O primeiro livro dos reis conta a história dos israelitas depois da morte do rei Davi por volta do ano 970 a.C., até a destruição de Jerusalém e a deportação do povo de Israel por Nabucodonosor no ano 587 a.C. O segundo livro dos reis narra a história dos reis de Israel e Judá, mostrando os desígnios de Deus. O livro 1 de Crônicas, também chamado de Paralipômenos, formavam uma só obra com os livros de Neemias e Esdras. O segundo livro de Crônicas mostra o culto e a fidelidade do povo de Israel à aliança. O livro de Esdras é a continuação do livro das Crônicas. Supõe-se que o autor seja o mesmo. Conta a restauração religiosa de Israel em 538 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, autorizou a volta dos judeus para Jerusalém. Neemias forma um só livro com Esdras. Assim que os judeus regressaram a Jerusalém, começaram a reconstrução do templo e do muro de Jerusalém. O livro de Tobias. Tobias é um exemplo de israelita justo. É um livro que mostra a fé e a piedade deste jovem. O livro de Judite mostra que a fé e a confiança em Deus são mais fortes do que um exército armado. Judite é a jovem israelita fiel à lei. Ela defende seu povo acreditando na bondade de Deus. Esther. O livro de Esther forma uma unidade com o livro de Judite. Ambos os livros têm a mesma finalidade. A rainha Esther era esposa de Assuero, rei da Pérsia, e ela intercede e salva seu povo, os judeus estabelecidos na Pérsia, onde eram duramente hostilizados. O livro 1 de Macabeus atinge o período de 40 anos. Conta as lutas compreendidas pelos macabeus contra os generais sírios em defesa de Jerusalém. Macabeu quer dizer martelo. Eram 5 irmãos, filhos do sacerdote Matatias. O segundo livro de Macabeus foi escrito aproximadamente no ano 100 a.C. Mostra a crença na imortalidade da alma. Os livros sapienciais falam da sabedoria dos homens e da experiência do amor de Deus na vida da comunidade. Estes livros contêm orações, cânticos e poesias escritos e vividos à luz da fé. O livro de Jó apresenta o problema do sofrimento no estilo poético. Esse livro trata-se provavelmente de uma parábola. Salmos. Salmos quer dizer louvores. São poesias para serem cantadas. Ao todo, são 150 salmos. Boa parte deles foi composta pelo rei Davi. Provérbios.
Parte desse livro foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. O autor fala de um Deus criador e justo, misericordioso e inefável. Eclesiastes. Não confundir com Eclesiástico. Esse é Eclesiastes. Não se sabe ao certo quem o escreveu. Mostra a instabilidade e a insegurança da vida presente, mas também muitas coisas boas que vêm de Deus. Cântico dos Cânticos significa o canto por excelência, ou o mais belo dos cânticos. É um cântico de amor bem ao estilo oriental. Toma como exemplo o amor do esposo e da esposa, mas quer mostrar o amor de Deus com seu povo, com quem faz uma aliança. Livro da Sabedoria foi escrito por um judeu que morava no Egito. O nome do autor não se sabe. Fala da imortalidade da alma e do destino eterno do homem. Eclesiástico, conhecido também como Sirac, foi escrito mais ou menos no ano 120 a.C. e mostra o valor estável da lei de Deus. Revise essa aula, reveja do começo ao fim, anote esses pontos para que você entenda o sentido de cada um dos livros da Bíblia falados até agora. Na aula de amanhã, continuaremos com o estudo dos demais livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse material. Se você está assistindo pelo Facebook, ou pela minha página pessoal, ou pela página Salve Rainha, ou pelo grupo Salve Rainha, curta e compartilhe também. Se você estiver vendo isso em algum outro canal, onde eu distribuo esse vídeo, ou alguma outra página, curta a nossa página Salve Rainha e participe do nosso grupo de oração e ensinamentos religiosos. E compartilhe para que mais e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus através do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender e aprender a sua vontade através da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.